Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos do 8º ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História. Vamos para a nossa última aula de conteúdo, tá, gente? Última aula de conteúdo. Hoje nós finalizamos o capítulo 16. Graças a Deus conseguimos aí finalizar nosso livro. E aí, na próxima, eu acho que terça-feira, já vai ser a nossa revisão, nossa aula de revisão, beleza? Então vamos lá, pegue o livro de vocês na página 60. Estávamos falando aí sobre a América, né, durante o século XIX, basicamente ali sobre os Estados Unidos. Hoje vamos falar sobre a América Latina durante o século XIX, beleza? Vamos entender aí o contexto que estavam passando os países da América Latina nesse período. Gente, no século XIX a gente tem meio que o processo aí de independência, né, dos países latino-americanos, do que antes a gente chamava de América Espanhola. Então esses novos países aí latino-americanos, né, agora livres, independentes aí da dominação espanhola, eles vivenciaram grandes transformações durante esse século. Foi um período aí que ocorreu o fortalecimento dos governos que agora estavam na liderança desses países, né? Após esse processo de independência. Foi um período que tivemos aí vários conflitos, uma certa instabilidade depois desse processo de independência, uma corrida aí por buscar se afirmar economicamente, como se fosse, entendam a independência desses países da América Latina, gente, como se fosse aí, por exemplo, uma criança que agora vai morar sozinho, né? Ou um adolescente, na verdade, que sai da casa dos pais e agora pretende. Quando eu falo pais, não estou dizendo que a Espanha e Portugal eram boas para as colônias, tá? É só para você entender as dificuldades que esses países vão ter agora de se firmar no cenário internacional, por exemplo. Então agora, enquanto independentes, são eles que tomam conta aí da economia, eles não dependem, agora estão livres, né, para tomar suas decisões políticas, estão livres para tomar suas decisões econômicas. Então são grandes desafios agora que esses países precisavam enfrentar naquele momento, né, para se reestruturar. Fora esses desafios, ainda tinha os desafios internos, né? Como, por exemplo, combater as desigualdades sociais, combater aí as divergências políticas, né? Então, para que a gente possa entender esse período, é necessário que a gente possa compreender a organização política de alguns desses países da América Latina. Então, nós vamos falar sobre alguns deles, dando uma ênfase principalmente para o México e para Cuba, tá? Então, gente, boa parte dos líderes políticos aí do contexto pós-independência na América Latina eram formados pelos chamados caudilhos. Caudilismo, né, esse movimento, é caracterizado aí pela divisão do poder entre os chefes locais, né? Então, esses líderes geralmente tinham uma origem militar, comumente aí haviam lutado pela independência e eles chegavam ao poder. Então existiam algumas características desses caudilhos, como essa que eu botei aí no slide para vocês. Então eles promoviam a imagem deles mesmos, né? Sem promover a imagem do partido ou do grupo que eles eram aliados. Eles eram extremamente carismáticos, o que dava eles uma grande popularidade. Muitos deles eram ligados ao setor agrícola ou então eram latifundiários, ou seja, eram pessoas que em muitos casos eram ligados às elites, né? E tinham uma grande influência política em seus locais, beleza? Tendo isso em mente, chegamos ao... Deixa eu mudar aqui o slide. Cadê? Chegamos ao México. Vamos entender aí o que é que ocorria no México durante esse período. Depois do processo de independência, o México vai viver, né, alguns anos aí sob um governo forte e centralizado, né? E esse governo vai apresentar aí algumas dificuldades para promover o desenvolvimento do México pós-independência. Só lá no século XIX, né, que nós vamos ter aparecendo no México um governo de cunho liberal, né? E aí isso vai possibilitar algumas mudanças.
Em 1876, né, vamos ter aí como grande governante do México, né, o Porfírio Dias. E aí no governo dele o México vai viver um processo de industrialização e modernização intensa. Ah, bacana. Então agora o México está melhorando. Estava melhorando. Porém, né, o Dias aí não vai conseguir promover justiça social, não vai conseguir reduzir as desigualdades, tá? Então ele consegue promover a industrialização, a modernização do México, porém os problemas sociais permanecem. Isso vai acabar afetando, né, principalmente as parcelas mais pobres, os mestiços, os indígenas, aqueles menos favorecidos, tá? Então, embora aí Dias tenha promovido mudanças econômicas importantes, do ponto de vista democrático, o governo dele não teve lá um bom resultado, porque ele era autoritário, apesar de ser aí de cunho liberal, ele era autoritário e principalmente com seus oponentes, e usava a repressão como arma política para se manter no poder. Beleza? Então, essas foram as características aí do México. Vamos falar agora sobre as características de Cuba. Olha só, o dilema de Cuba, né? É assim que está no livro de vocês na página 62. O dilema de Cuba. Vamos entender aí o problema de Cuba. Gente, enquanto os países da América Espanhola e da América Portuguesa passavam por esse processo de independência durante o século XIX, Cuba foi diferente dessas nações, né? O continente aí, os países que estavam no continente se tornando independentes e Cuba ainda sendo uma colônia, certo? E aí o que é que aconteceu? A independência de Cuba só vai ocorrer lá durante a primeira metade já do século XIX, lá por 1898. Então é nesse momento que Cuba vai viver aí um período de grande indefinição, tá? Sem saber ainda se o processo de independência havia se fortalecido ou não. Então, em 1895 vai ocorrer uma tentativa de promover, né, a independência plena do país. Esse movimento vai ser liderado aí por esse camarada de bigodinho que eu botei no slide para vocês, que era o José Martí, né? E aí esse movimento era influenciado por ideias de outros líderes revolucionários do continente. E ele vai ser derrotado em 1898. Nesse mesmo ano vai ocorrer um fato que vai mudar a história de Cuba. Foi o que aconteceu. Houve a explosão de um navio dos Estados Unidos, o USS Maine, né, e essa explosão vai matar 260 marinheiros dos Estados Unidos, marinheiros esses que apoiavam as forças de Cuba contra a sua colônia, o seu colonizador, que no caso era a Espanha, tá? Então as autoridades dos Estados Unidos vão acusar a Espanha pela responsabilidade, pelo incidente aí, né, e vão declarar guerra à Espanha. A Espanha, para evitar o conflito, vai abrir mão do poder que ela tinha sobre Cuba. Olha, eu não quero problema com vocês, então tá, vê aí o que vocês fazem com Cuba, né? Na prática, gente, os Estados Unidos eles já dominavam a ilha de Cuba, né? Dominavam as importações, as exportações, influenciavam na política de Cuba e tudo mais. Só que a partir daquele momento, né, isso vai se tornar mais legal por lei, digamos assim. Por quê? Porque, gente, na Constituição cubana, né, eles vão inserir aí na Constituição cubana uma emenda chamada de emenda Plate. O que dizia essa emenda? Dizia que os Estados Unidos, né, eles tinham o direito de intervir em Cuba, tipo assim, olha, Cuba é livre, né? Cuba está livre agora, não é mais uma colônia espanhola, porém, na Constituição de Cuba, vamos colocar aqui uma emenda Plate, que é o seguinte, qualquer momento aí, né, que a gente perceber uma determinada ameaça aos nossos interesses econômicos, a gente pode intervir em Cuba, né? Então, na verdade, esse artigo transformava a ilha de Cuba numa espécie de protetorado dos Estados Unidos, uma espécie de pré-colônia norte-americana, né? Essa emenda aí vai durar até o golpe de Fulgêncio Batista, isso lá em 1933.
Ou seja, enquanto nós já estávamos vivendo o período chamado aí de Era Vargas, a partir da década de 30, Cuba ainda vivia sob o domínio norte-americano, né, sobre a intervenção dos Estados Unidos. E aí isso demonstra esse sentimento imperialista dos Estados Unidos em relação à América Latina. Isso nós já estudamos também em outros assuntos, em outros momentos. Estudamos, você já sabe o que é uma corrida imperialista, né? O que é o imperialismo? Potências aí, né, dominando outros territórios, seja aí cobrando impostos, seja invadindo. Então, com os Estados Unidos não foi diferente. A área de influência dos Estados Unidos era a América Latina. Era não, ainda é a América Latina, certo? Nós conversamos sobre a doutrina Monroe, né? A doutrina Monroe aí, gente, que tinha essa ideia de propagar uma América para os americanos, né? Depois de um tempo, essa doutrina ela vai ser substituída. A ideia de domínio, na verdade, a gente tem uma substituição, né? O domínio europeu pelo domínio dos Estados Unidos aqui nessa região. Essa doutrina aí, doutrina Monroe, aliado à ideia do destino manifesto, que eles tinham um destino aí divino, né, de levar as suas ideologias, de levar o desenvolvimento, isso vai ser fundamental para a constituição do imperialismo estadunidense aí sobre a América Latina aí no final do século XIX, tá? É importante lembrar também que esse ideal envolvia questões religiosas, conceitos religiosos. Tá? E esses conceitos foram construídos desde o período da colonização e da reforma protestante lá nos Estados Unidos. Inclusive foi esse preceito religioso que fez com que eles avançassem para o oeste, que nós já estudamos também, certo? O Destino Manifesto, né, era para os estadunidenses uma missão divina. Não era apenas uma questão de lucrar, uma questão econômica, e sim uma questão religiosa. Claro que por trás dos planos imperialistas dos Estados Unidos, né, havia também a crença de que eles eram um povo predestinado a guiar a humanidade para um lugar melhor. Tá? Não podemos esquecer também que tinham questões econômicas muito fortes envolvidas em todo esse processo. Então a gente percebe, galerinha, que os Estados Unidos eles vão ampliar sua influência, né, por todo o continente, vão explorar economicamente as novas nações vizinhas, né? Por exemplo, aí o país atuava no México para obter petróleo, atuava no Chile em busca de cobre e assim por diante, né? Vamos ter aí alguns casos onde a influência vai se tornar uma ocupação territorial, como foi no caso de Cuba, por exemplo. Então todos esses, tanto o México, quanto o Chile, quanto Cuba, demonstram o intervencionismo norte-americano nessas regiões. Beleza? Galerinha, faça o exercício da página 63, 64, 65 e 66. Como eu disse, na próxima terça-feira já vai ser nossa aula de revisão. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem suas perguntas que eu vou estar respondendo assim que possível. Fiquem com Deus e até uma próxima aula.